meus amigos e minhas amigas, retornando aqui com o nosso caríssimo Franklin Bezerra, um profissional de alto nível nas coisas do comportamento humano, nas coisas da mente humana, e nós estamos tentando colocar um facho de luz nesse caso tenebroso que aconteceu lá para as bandas do Rio de Janeiro, um ambiente tão nobre em termos de cultura, mas que lamentavelmente aqui e acolá, no Rio mesmo, Rio e São Paulo, né? Parecem coisas que, francamente, só para a gente fechar a questão da mãe do garoto, não há elementos para dizer que ela não é uma pessoa normal, é isso? Até o momento, o que vem sendo noticiado, não existe possibilidade de se atestar coerentemente, efetivamente, que existe nenhuma doença mental. Doença mental, não. Certo. Agora, um processo de insensibilidade, um processo de falta de empatia, um processo de não valorização da criança, não sentimento, não humanidade em relação à criança. Aí você constrói o que você quiser. É, né? E isso decorre de quê, Frank? Só para a gente encerrar. Isso decorre de uma problemática problemática psicobioquímica, sociocultural. Aí a gente tinha que investigar a vida dela, para ver como é que foi o relacionamento dela familiar, como foram os contatos primeiros da vida dela. Ia lá para as origens, né? Ia para as origens. Inclusive investigando pai e mãe. Pai e mãe. Pai e mãe, ou padrasto, ou madrasta. Mas, até o momento, doença mental é meio difícil de se colocar. Seria uma temeridade você fechar a questão agora. Vamos fechar o diagnóstico. Seria uma temeridade fechar qualquer diagnóstico. E de doente mental, esse aí é que é impossível praticamente. Muito bem, Frank. Agora vamos nos voltar para um outro personagem envolvido nesse quadro tenebroso. Essa figura que guarda o epíteto de Dr. Jairinho. Qual a primeira consideração que você poderia fazer sobre esse cidadão? Hein? Um médico, se bem que nunca exerceu a profissão. Bom, em primeiro lugar, é importante que a gente frise o seguinte: cultura, intelectualidade e humanidade nem sempre caminham juntas. Cultura, humanidade e intelectualidade. Nem sempre caminham juntas. Existem pessoas cultas, extremamente cultas e, ao mesmo tempo, extremamente perversas, capazes de coisas inimagináveis. Então, não é a cultura que protege você de ser uma pessoa que cometa sofrimento de outras pessoas. Então, não é você ser formado, você ter uma educação primorosa que vai fazer. São os relacionamentos psicoafetivos emocionais. É você ter vindo de uma família onde existia afeto, ternura, consideração e disciplina. Se você vem de uma formação familiar onde o afeto é dado, a disciplina é dado, a consideração é dado, você jamais seria capaz de fazer isso com a criança. Isso, infelizmente, não existe nenhuma teoria que vá de encontro. Qualquer coisa nesse momento é especulação. Qualquer coisa nesse momento é especulação. O meu caro Frank, a jornalista ainda fez aqui, ela conseguiu ainda uma situação que eu queria submeter. Essa criança, ela foi vítima, não foi só do pai e da mãe, ela foi vítima também das pessoas que estavam ao redor. Isso. Olha o que ela diz, ó. Naquele famigerado diálogo de Zap com a babá, ela escreveu, a mãe: deu ruim, sabia? Não só ela, tantos adultos em torno de Henri sabiam e poderiam ter feito alguma coisa, mas escolheram não fazer. Exatamente. As únicas
cujo silêncio ainda acho compreensível, são a babá e a empregada doméstica. Pessoas humildes que, vendo o que o patrão era capaz de fazer com a criança e da própria família ainda por cima, não tiveram coragem de se manifestar. Quem teria? Aí ela pergunta, quem teria? Então, eu lamento profundamente, rapaz, essa situação, porque até pessoas que estavam ao redor falharam também. Infelizmente, sempre acontece isso. A criança pede socorro, reiteradas vezes, e existem muitos adultos que preferem não enxergar, apesar de verem. Ver é uma coisa, enxergar é outra. Enxergar é querer enxergar, querer ver. Da violência contra a criança, está muito voltada para uma família chamada tóxica. É a família onde não existe afeto, onde existe o interesse financeiro primeiro em relação à saúde, à alegria, à satisfação das pessoas de dentro. Então, muita gente conhece famílias em todas as esquinas da vida, onde existe violência contra a criança. A diferença é que essa criança foi agredida e morreu. O que a gente pode passar de mais importante nessa entrevista é que isso não é um caso à parte, não é um caso especial. Isso é um caso que se repete em todas as esquinas do Brasil e do mundo. Agora, nem sempre chegam a matar. Estou entendendo, perfeitamente. Entendido? Porque senão a gente vai pensar que o vereador fulano de tal, que eu não gosto nem citar o nome desse sujeito, a dona de casa, a professora fulano de tal, é um caso exemplo. Isso aí, vamos concentrar. Isso existe o tempo todo. Mais uma vez, existe o bater para educar, por mais difícil que seja uma palmadinha, uma coisa, um desacerto, isso existe, e existe o sadicalismo. Existe a postura sádica de agredir. Existem crianças que, quando o pai começa a bater ou a mãe, batem para matar. Agora, elas não vão dizer em público e numa entrevista que isso acontece. Porque nas câmeras, toda mãe é protetora, toda mãe é educadora, todo pai é considerativo, é protetor. Ou seja, diante das câmeras, todo mundo é perfeito. Porque, infelizmente, essa é a doença do século. Né? É aquilo que eu quero passar para as pessoas e quem acreditar que dance. Frank, você não acha, na sua... Aí eu lhe pergunto, menos como profissional das coisas humanas, da cabeça humana, e mais como um ser social, cidadão, você não acha que o pai do menino, o pai biológico, também claudicou, não, no cuidado com o filho? Na minha opinião, pelo que foi noticiado, e como claudicou, e como ele podia ter tomado uma medida antes. Claro. Não é isso? Na minha opinião, também eu penso aquela assim. história aí, alguém diz, não, mas é porque esse cara era chefe de milícia, esse cara era um cara perigoso, mas seu filho... Eu, em relação a esse pensamento, tenho uma ideia nítida de que, em relação ao seu filho, você morre. Morre. Mata e morre. Morre. Mata e morre. Quer dizer, você ia... Não, eu não vou manifestar porque ele pode vir cair nas minhas costas. Não. Essa é a última coisa que ele pensaria. Aí cai aquela velha frase que eu disse no início: filho é corda do coração. Corda do coração. Sábio. Eu nunca entendi a profundidade disso aí, coração, corda. Eu nunca entendi, mas eu sempre senti que era uma coisa muito forte. Muito forte. Não é? E quantos grandes apoiecimentos já existiram por conta de maltrato com o filho? Vixe, meu Deus. Quantas crianças não se deixaram morrer
pela violência que viviam dentro de casa. Eu aproveito sempre para dizer, quando eu era ginasiando, eu tinha entrado no ginásio, fazia a primeira série de ginásio, havia naquela época uma figura chamada censor de disciplina, não sei se ainda existe peguei. hoje. Censor de disciplina era aquele cara que ficava ali no recreio, com aquele olhar, né, investigativo, e qualquer garoto daquele, porque nós tínhamos 11, 12 anos de idade, que resvalasse no conhecimento dele para uma conduta não tanto elevada, ele aplicava a pena, que era uma banca depois que terminava a aula, a gente ficava de banca ali, 1 hora. Castigo e tal, blá, blá, blá. Muito bem. Esse cidadão, que aqui eu vou, não adianta dizer o nome, nem é interessante dizer o nome, já faleceu, ele assertivou um colega nosso, que estava com o cabelo grande, ele assertivou que o cabelo grande não era coisa de homens. Não bateu nem nada, só disse isso. O garoto foi e disse ao pai. E nós presenciamos aquela assertiva e ficou aquele mal-estar, né? Mesmo sendo garoto ali, né? Entrando na adolescência, como eu estou te dizendo, tinha 11, 12 anos de idade. E bom, ficamos lá. No outro dia, meu amigo, esse menino chega com o pai dele. Nunca esqueço disso. E o pai dele, acho que ele não conhecia quem era aquele assessor de disciplina, mas alguém avisou, é aquele ali. Ele então vinha com o menino pegado na mão, já liberou o menino e iniciou uma verdadeira surra nesse assessor de disciplina. Olha, ele fez uma centena de meninos felizes, alegres, que esse cara era um terror, rapaz, pra gente. Ele surrou impiedosamente, ao ponto desse assessor de disciplina, na busca de uma fuga, ele vislumbrou um quadradinho que jogou, que era por onde os professores pegavam as cadernetas e devolviam e tal. Ele passou ali. E quando ele passou ali, ele caiu na sala dos professores. Aí o pai desse colega nosso arrodeou e entrou na sala dos professores e a pancadaria continuou até que um professor fez a intervenção e livrou esse assessor, que não pôde mais ficar no colégio, saiu e tal. Mas eu me lembro disso. Ele não bateu no menino, só fez uma assertiva. Você imagine uma crueldade dessa, né? Exatamente. Você saber que seu filho tá, você saber e não fazer nada. Ou desconfiar. Ou você imaginar até. Ou desconfiar. É. Frank, nesse caso específico, esse doutor Jairinho, faça uma análise dele dentro dos seus conhecimentos aí, a prima facie, o que é que se pode dizer? O que se sabe, o que eu li, que veio para a gente na mídia, é uma personalidade que tem uma agressividade muito grande contra crianças. Lembre-se que a mãe não batia, né? Ninguém sabe. Tem coisas que ninguém sabe. Muitas vezes o tratamento frio é pior do que uma indiferença, é pior do que bater. Mas em relação ao vereador, o que se sabe é que ele tinha um comportamento violento em relação à criança. Que isso pode ter sido motivado por uma criação, dele muito traumatizante, muito violenta. E esse trauma hoje se manifesta na agressão a crianças. Isso nem é atenuante nem é agravante. Isso nem coloca ele como doente mental nem como gente boa. Ele é uma personalidade que, se foi capaz de fazer aquilo com aquela criança, é uma personalidade com características de psicopata. Ele fez com outras também, né? Pronto. Somente se ele fez isso com outras crianças e fez isso com essa criança que matou, ele tem pelo menos uma natureza psicopática. Porque o crime é de natureza psicopática. É agredir um inocente. O psicopata agressor, ele adora prejudicar, agredir, mutilar, destruir seres inocentes. Seres que não fizeram nada contra ele. E uma criança de 4 anos nunca fez, não pode ter feito nada contra ele.
Então, hipoteticamente, O direcionamento é esse. o direcionamento é esse. Agora, ele pode simular loucura, ele pode encontrar algum psiquiatra que avalie ele como louco. Dentro da nossa lei, ele pode ser protegido como perturbação da saúde mental, mas que doença mental grave, nunca. E está aí um depoimento meu em relação a... Tenho consideração com o doente mental, que o doente mental, na maior parte das vezes, agride para se defender. A agressão do doente mental é para se defender. Eu vi um caso de uma mãe no México que mata 3 filhas depois de um surto, e ela era esquizofrênica. Ela teve um surto esquizofrênico, as 3 filhas estavam dormindo no andar superior, e ela subiu e esfaqueou até a morte as crianças. Mas ela cometeu a partir de uma doença mental. Frank, eu ainda estudando de Direito, eu tive acesso a eram fascículos. Não me lembro do título, se eram grandes crimes da humanidade, eu não lembro bem o título, mas essa coleção, ela abordava crimes que chocaram o mundo, vamos chamar assim. Uma revista até antiga. Então, o crime de Camille Vincent, uma francesa, ela matou os 2 filhos, repare bem, isso eu lembro bem porque ficou gravado, ela matou os 2, ela era divorciada, arranjou um namorado, e o namorado exigiu que ela matasse os 2 filhos e ela matou. Exato. Isso é amor? Por quem? Pelo companheiro? Amor não pode ser. Ela amava ele a tal ponto que Não é possível. Não, né? Não é possível. Isso, por um ufanista, pode ser visto como amor doentio. Para a gente, pode ter uma análise de doença mental grave ou uma análise de psicopatia. A personalidade psicopata é a personalidade mais presente na humanidade. Já foi enumerada entre milhões e milhões, hoje em dia em centenas de pessoas. E não tem cura, né? Não tem cura. Porque caracteriza um modo de ser. Um modo de ser onde, quando você comete o crime e você é preso, a submissão a testes psiquiátricos e neuropsiquiátricos não vai indicar que você tem uma doença mental. E a psiquiatria forense ainda é voltada para essa coisa de é doente mental e não é doente mental. Então, o que é doença mental? Esquizofrenia, transtorno bipolar, paranoia. Isso é doença mental grave. E o que é psicopatia? Uma perversão de caráter. E caráter é aquilo que a gente adquire no convívio diário com familiares, com parentes, com amigos. Ô, Frank, na sua opinião, se você puder dizer, ótimo. Se você não puder dizer, eu também vou entender. Na sua opinião, no seu modo de ver, porque você também lida com a psicopatologia forense. Forense. Então, no seu modo de perceber, não já era para esses delegados terem determinado o fazimento de um exame psiquiátrico ou psicológico? Psiquiátrico e psicológico. Psicológico. Os dois. Nesse casal? Veja só, esse procedimento vem depois da investigação, né? Sim. Primeiro a investigação policial, Sim. Terminou a investigação policial, existe uma hipótese de doença mental, aí se faz esse exame criminológico, esse exame de doença mental. Porque uma coisa a gente já sabe, não foi queda que o menino levou. Uma coisa se sabe, os dois de doença mental, até o momento, não tem nada. Tem nada. E não é preciso exame para dizer isso. Outra coisa, Frank, sabe que o menino não perdeu a vida por causa de uma queda. Exatamente. Isso aí também não sabe, porque a jornalista fala aqui, ela usa uma linguagem até, ela diz um corpinho de 4 anos
com 23 lesões. Vixe. Ela diz aqui, É. um corpinho de 4 anos com 23 lesões. Então a queda não foi. Eles estão nisso até o pescoço. Hipoteticamente, essa criança era torturada. E tinha tanto medo de quem a torturou, seja quem foi, seja quem fosse, que preferia sofrer calada, reclamando de vez em quando, mas sem expor. Porque essas 40 e poucas lesões... 23 lesões. Como é que uma criança adquire essas lesões? Ô, Frank, ela não podia ter dito ao pai biológico dela? A criança... Sim, ela com 4 anos, ela já fala Depende tudo. de que relação ela tem. Esse pai biológico pode ter abandonado ela. Quer dizer, a gente não está vendo ele também como uma pessoa tão santa assim não, né? Santo só a criança que morreu. Ele agora está colhendo assinaturas, colhendo nas redes sociais e tal, mas eu olho para ele... Eu não tive a oportunidade de ver essa entrevista dele. Não. Ele ali, qual é o pai? Repare bem, qual é o pai que tem um filho num relacionamento com uma determinada pessoa, do sexo feminino, seja que título for, que nasce uma criança, e ele não tem preocupação com quem essa criança está convivendo? Exatamente. Só se for um pai irresponsável, um pai desnaturado, um pai... Exatamente. Mesmo à distância, ele fica procurando saber. Procurando saber como é que está o menino, como é que está... E se sabe que está sendo agredido, ele teria que tomar uma medida. Eu também vi muita frieza dele no início, não vi ele franzir a testa. Olha, são essas coisas que... Às vezes eu estou sozinho com meus pensamentos, vejo aquela imagem do menino puxando a perna. Pelo amor de Deus. Então, Frank, vamos aguardar a marcha dos acontecimentos. Vamos. Mas eu quero deixar ainda o ilustre amigo com a palavra para uma última consideração sobre esse tema, sua expectativa e as suas despedidas para os nossos espectadores. Por favor. Bem, a gente poderia finalizar mostrando a importância de uma família terna, afetiva, considerativa e disciplinar. Essas pessoas que se transformam em agressores de crianças, muitas vezes foram agredidos quando criança. Não justifica o crime, não está tentando justificar o crime de ninguém, mas que nunca esqueçam que tudo começa pela família. Tudo começa. Tudo começa pela família. E a criança, né, aquele serzinho da informação, ele tem que ser digno de todo o respeito, toda a ternura, todo o afeto. O Olavo Bilac, eu acho que eu nunca disse aqui, o Olavo Bilac, ele fez com relação ao professor de matemática dele, ele fez uma demonstração para todos, né? Não é só para X, Y, Z, não, para todos. Ele a demonstrou de forma muito grave, dizendo o seguinte: cuidado, o mal que você faz a uma criança, ela não esquece e não perdoa nunca mais. Aí talvez daí você possa fazer um alongamento e pegar essas figuras que foram maltratadas na infância e que quando crescem, exatamente, passam a ter essas condutas. Exatamente. Inclusive eu conheci uma frase que é quase sinonímica dessa, que é o seguinte. Essa é de Olavo. Essa aí é do FBI. É que quando você maltrata uma criança, brutaliza uma criança, servicia uma criança e ela sobrevive, alguém vai pagar um preço. Se ela sobreviver. Ou seja, todo aquele mal pode servir para desencadear um mal amanhã, outra pessoa inocente, que é o caso das personalidades psicopatas.
E tudo isso muito naturalmente, né? Tudo isso muito naturalmente, tudo isso sem que entre dentro do terreno das doenças mentais graves. Você vem batendo nessa tecla. Vem bater nessa tecla, porque é muito fácil. Tudo é coisa de doido. É fácil demais. Meu caríssimo Franklin, quero te agradecer sempre, meu caríssimo amigo, a sua vinda aqui ao nosso programa. Não é abusar da sua proficiência, mas é trazer luzes, essa aqui é a expressão, para situações que você tem a possibilidade de lançar luzes nesses casos específicos. Muito obrigado em meu nome dos telespectadores e dizer a você, meu amigo, que as portas aqui estarão sempre abertas. Eu agradeço, conte comigo sempre. Obrigado. Meus senhores telespectadores, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.